Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, compartilhando com vocês o segundo vídeo da série Mandamentos da Torá. Esse vídeo ele visa complementar um pouquinho daquilo que nós abordamos na aula introdutória e para que a partir dos próximos vídeos possamos de fato falar a respeito de alguns mandamentos específicos e de fato dialogar se são aplicáveis somente aos judeus, à comunidade de Israel, ou se os não-judeus, aqueles que creem em Deus, creem em Yeshua, o seu filho, como Messias, devem também aderir todas as práticas e todas as tradições, buscando praticamente aquilo que podemos comparar com uma conversão ao judaísmo. Enfim, isso nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas aulas ou vídeos. E o tema complementar ao vídeo introdutório que eu queria abordar hoje é o que é a Torá. Então, de fato, na prática, o que é a Torá? Torá significa literalmente instrução. Ela é a instrução de Deus para com a sua criação, o ser humano, sobre quem ele é, sobre a sua vontade e sobre o seu ideal para as nossas vidas. Mas a Torá, ela não se revela de uma forma padronizada desde sempre. Ao estudarmos as Escrituras e o decorrer da história da humanidade, nós vemos didáticas, maneiras distintas de como a Torá aparece. Em alguns momentos mais inerente à própria natureza humana, em outro momento algo mais didático, externo e prático para aludir de fato o que é a vontade e os princípios de Deus. Enfim, basicamente a Torá ela aparece numa estrutura que nós podemos dividir em 3 níveis, em 3 etapas, que é o princípio, o meio e o fim. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, nós podemos abrir esse leque. Quando a gente fala de princípio, é um período de tempo que vai desde a criação até a queda, até a corrupção dos seres humanos. E alguns dizem que esse é um período longo, outros dizem que é um período curto, não importa. Fato é que nesse intervalo de tempo, desde a criação até a queda, nós vemos ali um estado de perfeição, onde a Torá ela é totalmente fundida e inerente à natureza humana. Ou seja, não existe ali a necessidade de muitas regras, muitas leis, muitas práticas, objetos, utensílios religiosos. Não, a própria natureza do ser humano ela é perfeita e ela expressa a natureza do Eterno, a natureza de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. E ali existia apenas uma proibição, que era mais com o intuito de provar, de testar o livre-arbítrio do homem. Nós temos então o princípio, o meio e o fim, nós falamos sobre o princípio. O período do meio. O período do meio ele vai desde a queda do ser humano, da corrupção, a partir desse momento, até a chegada do reino milenar, com o retorno do Messias, que para nós é Jesus e Yeshua. Mas esse período do meio ele também pode ser dividido em 4 etapas em que a Torá ela se revela. Então, a partir de Adão e Rava, pós-queda, até Moisés, esse é um período. De Adão e Rava, pós-queda, até Moisés, Moshe. Ao longo desse período, alguns nomes muito importantes surgem na história. Por exemplo, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, enfim, pessoas que viveram um nível de justiça e expressaram o que é de fato a vontade de Deus, andar com Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Após esse período de Adão e Rava pós-queda até Moisés, nós vamos ver um período de Moisés até Yeshua. Então, esse é um período que, de fato, a Torá ela é revelada por completo. É aquilo que o judaísmo define, 613 preceitos, 613 mandamentos. Nós podemos até dividir algumas categorias, pensar, por exemplo, em Mishpatim,
que são mandamentos relacionados a leis civis, sociais, Rokin e Avodá, que se refere ao culto, ao serviço religioso. Podemos também pensar em Mitzvot Ben Adam Le Chaveiro, que é algo mais ou menos no campo de princípios e leis morais. Enfim, 613 preceitos que se distribuem entre tradições, práticas, objetos, utensílios, datas festivas. São vários níveis e categorias que Moshe recebe por revelação divina, e aí nós temos uma Torá entregue por completo no que diz respeito à sua revelação, à didática, à instrução. E aí então nós vamos para um terceiro período. Tudo isso dentro daquele nível do meio. Lembra? Princípio, meio e fim. No nível do meio ainda nós temos 4 subcategorias. A terceira é um período entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua. E aqui é interessante porque nós continuamos com a Torá, com 613 mandamentos dados ao Eterno por intermédio ali de Moisés. Porém, em Yeshua existe aquilo que ele mesmo chama do exceder da justiça, ou seja, algo que excede a prática, algo que vai além da observância prática das tradições e dos mandamentos prescritos. É de fato uma vida regenerada, como propõe a Aliança Renovada, Brit Hadashah, ou mais conhecido como Novo Testamento. É uma vida pelo Ruach HaKodesh, é uma vida pelo Espírito e que geram frutos de uma nova natureza, uma conversão que é gerada pelo Espírito de Deus. Yeshua fala a respeito do nascer de novo, do nascer do alto. Então esse é o período entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua, marcado por Torá e por justiça que excede a Torá na sua prática. E por fim nós temos ali o período do milênio, que é, a chegada do Mashiach, o retorno de Yeshua, e nós temos o milênio. O milênio é um tempo muito precioso, porque é um tempo de restauração, é um tempo onde a influência do mau instinto perde muito a sua força, perde muito o seu poder. As pessoas passam a ter mais domínio, mais controle sobre a sua natureza, e também o conhecimento sobre Deus ele é difundido. As contradições religiosas, as mais variadas vertentes, interpretações que muitas vezes se opõem entre si, tudo isso vai ser aniquilado e o conhecimento sobre o Eterno será um. E o Mashiach estará reinando nesse tempo e tudo ficará esclarecido. Então, esses 4 níveis, de Adam até Rava, de Adam e Rava pós-queda até Moshe, aí depois de Moshe até Yeshua, aí depois o período entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua e, por fim, o milênio, compreendem o segundo nível, retomando princípio, meio e fim. Então, todos esses 4 itens citados aqui são um compêndio da etapa do meio da construção, da história da Torá ao longo dos desdobramentos da humanidade. E aí nós temos o período do fim, que é a era pós-milenar, que daí de fato é o mundo vindouro, novos céus e nova terra, é a restauração completa do mundo caído. É basicamente voltar ao que era lá no princípio, lá no Éden. E aí é uma condição que vai abranger somente aqueles que alcançaram a redenção. A natureza do ser humano, ela retorna ao padrão da criação, como foi dito, e a Torá, novamente, é a própria natureza do ser humano perfeita, expressando 100% a totalidade da natureza de Deus, do Eterno. Tá certo? Bom, continuando aqui, vem a seguinte questão. Mas o que é então a Torá de fato? Sabemos então, como foi dito, que é a instrução divina. Mas o que é a Torá? São os 613 mandamentos, 613 regras, preceitos, leis? Não. Não só isso. Não só isso. Na verdade, 613 preceitos é
uma metodologia. A Torá, em seus preceitos, é uma metodologia didática que foi revelada gradativamente ao longo da história pelo Eterno, através do que se revela quem é Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus. Na Torá entendemos a condição do ser humano em relação à sua natureza caída, corrompida. A Torá também revela o propósito de Deus, a redenção divina, e temos aí também um teor profético, aquilo que remete aos acontecimentos do futuro. Então, isso é Torá em sua abrangência, mas ela excede em muito aquilo que se limita apenas às questões práticas de uma vivência religiosa. Bom, então, dessa maneira a gente conclui que o simples vivenciar da religião e da tradição judaica, colocando em prática todas essas regras, essas leis, essas tradições que nós aprendemos com o povo judeu, que nós aprendemos com Israel. Mas viver isso na prática não significa de fato que a pessoa compreendeu e tampouco que esteja cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo Torá. E para entender que a obediência aos mandamentos de Deus vai além, muito além do que simplesmente colocar em prática regras, tradições, metodologias, Bereshit traz algo muito interessante sobre Avraham, porque a Torá diz o seguinte, que Avraham cumpriu todos os Mishmarti, Mitzvotai, Hukotai e Torotai. Deus fala que Abraão, ele abraçou a responsabilidade e que ele cumpriu todos os seus mandamentos. A tradição rabínica ensina que Abraão, por profecia, recebeu e compreendeu os 613 mandamentos da Torá, que viriam ser revelados somente gerações à frente de Abraão, lá com Moisés. Mas Abraão compreendeu todos os mandamentos e não só isso, ele vivenciou e praticou nos seus mínimos detalhes. Será? Nós vimos no vídeo da semana passada que existem alguns mandamentos que são condicionados, por exemplo, à terra de Israel, ao Beit HaMikdash, ao templo sagrado, e que hoje um judeu não pode cumprir. Por mais justo que ele seja, ele não pode cumprir todos os mandamentos. Então, será que Avraham, de fato, recebeu esse conhecimento dos 613 mandamentos da Torá? Ou isso é mais um misticismo do judaísmo? Será que, de fato, as coisas são tão místicas assim? Ou Avraham viveu, de fato, um padrão moral, um padrão de justiça prática, que é a essência da Torá, sem depender de todas as metodologias? Isso me parece estar alinhado com aquilo que o apóstolo Paulo, Shaul, fala em Romanos, no capítulo 2, verso 14 ao 15, que é algo que se assemelha muito a Avraham. Quanto aos gentios que não têm lei, mas fazem naturalmente, a natureza deles expressa aquilo que são as coisas da lei. Não tendo eles, de fato, a lei para si mesmos, são lei. Então, Avraham não tinha a lei, porque ela vem com Moisés. E os gentios, por sua vez, também. Muitos não entendem até hoje o que é essa lei e essa prática, essa vivência que o judeu tem consigo. Eles mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, dando testemunho também à consciência deles. O objetivo desses estudos que nós estamos elaborando é chegar na conclusão se, de fato, o não-judeu precisa aderir às práticas dos mandamentos dentro dos moldes, dentro da didática que foi dada à comunidade de Israel, aos judeus. Inclusive, o judaísmo defende que o não-judeu ele é até proibido de cumprir os mandamentos, de observar os mandamentos da forma que os judeus praticam. Inclusive, existem ensinos que proíbem até mesmo a guarda do Shabat, a guarda do sábado. Isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho nas próximas aulas, mas a moral é saber se de fato é necessário que um não-judeu
saia lá da sua tradição religiosa, enfim, faça todo um processo que hoje é chamado de techuvá, ou até mesmo de conversão, querendo dizer que a pessoa precisa viver uma vida judaica ou israelita, como quiser chamar, né? Enfim, na semana passada eu comentei sobre o Concílio de Jerusalém e senti que faltou algo importante a ser dito. Relembrando, o Concílio de Jerusalém acontece devido a uma demanda que surge na comunidade que está unindo judeus crentes em Yeshua com gentios crentes em Yeshua, e os judeus querem exigir a circuncisão e uma aderência completa dos não-judeus que estavam se achegando à Torá, a lei de Moisés. E aí a gente falou a respeito disso e que foram definidas 4 leis mínimas ali, regras mínimas, e que alguns dizem que é só o início de um processo de conversão, outros dizem que não, essas são definitivamente as regras a serem exigidas por parte dos não-judeus. Mas uma coisa que eu deixei de falar e que é importante é que existe uma observação que faz toda a diferença no comentário dos apóstolos, de que nem eles, nem os seus antepassados suportaram o peso das tradições, das regras, das leis. Então, como exigir isso dos não-judeus? Ou seja, se a gente parar um pouquinho para pensar, essa ideia de que ali é só o início de um processo de conversão e que em um determinado momento, em um determinado tempo, eles vão estar maduros, preparados o suficiente para, de fato, ingressar numa vida totalmente judaica, não se sustenta. Porque o fator tempo, o fator maturidade é referenciado justamente aos antepassados daqueles apóstolos. E a vida dos próprios apóstolos, dizendo que não é uma questão de tempo. O negócio é pesado, não é fácil. Nós que somos de berço, ok, a gente dá conta, mas não é fácil. Então, exigir isso dos não-judeus, então me parece que essa observação, que aparece claramente ali no texto de Atos, dá uma margem para a gente interpretar que, de fato, a exigência sobre os não-judeus são aquelas condições e aqueles critérios mínimos, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer. E a partir do próximo vídeo, então, nós vamos entrar em alguns mandamentos específicos. Eu vou falar sobre mezuzá, tzitzit, talit, tefilim, shabat, festas de Pesach, Shavuot e Sukkot, porque tudo isso é o primeiro contato com a fé judaica. Como nós falamos também na aula de introdução, a fé judaica está aí, tem muito conteúdo na internet, está sendo muito propagado, e esses mandamentos, essas mitzvot, são aquilo que é a porta de entrada, é o primeiro contato. Então eu quero abordar um pouquinho sobre elas. Atualmente existe um tal de movimento da Techuvá, que defende que a conversão é a aderência de toda essa vivência judaica, de toda essa prática, né, dos mandamentos, da tradição, da identidade, do cumprimento de Torá, de acordo com a tradição judaica. Mas isso não define a plenitude de uma conversão, não define. E a pergunta que eu faço novamente, será que esse modelo, que essa didática é de fato exigido para aquele que não é judeu? Alguns validam a própria experiência espiritual, relatando experiências ao entrar em contato com essas práticas, com esses utensílios, com essas datas, com esses mandamentos. Alguns relatam de fato uma experiência, mas vale lembrar que a energia de um objeto, ou de uma prática, ou de uma tradição pode gerar reflexos psicológicos e emocionais que são facilmente confundidos com experiências espirituais. Principalmente se o indivíduo ele já tem uma predisposição para aquilo, quando ele valoriza excessivamente aquilo. Então é natural que ele se emocione, que ele se envolva de coração, e as experiências que ele relata não necessariamente são evolução espiritual. O que é de fato espiritual? Aquilo que permanece
depois da prática religiosa, que são os frutos do Espírito, uma vida de santidade, uma vida de justiça, aquilo que excede símbolos, tradições, práticas religiosas, enfim. O meu intuito, claro, não é anular essas tradições, não é anular essas práticas, porque elas são inerentes ao povo judeu e elas continuam e devem ser defendidas e devem continuar, e o povo judeu deve ser respeitado na sua tradição, na sua prática de fé. A questão aqui também, não estou defendendo a anulação da Torá, mas entendermos como que a Torá tem os seus desdobramentos na vida de um não-judeu, estudando, avaliando cada uma dessas mitzvot que nós veremos então a partir da semana que vem. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe.